Seguinte, mano, eu sei que tu já quis desenhar um personagem e quando tu foi botar em prática ele saiu todo zoado, não foi? Então se liga, o método Fanart 3.0 tá aqui pra te ensinar tudo o que você precisa saber sobre mangá. Com aulas práticas, sem enrolação e com 6 módulos e mais um bônus, que praticamente vão pegar na sua mão e te ensinar a desenhar. Se interessou? Então pra garantir sua vaga, clique no primeiro comentário fixado. E opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E ultimamente eu fiz um vídeo falando sobre algumas páginas que foram vazadas. E pela nossa infelicidade, né? No vídeo anterior eu tava seguindo um script não tão verídico assim. Mas também eu gravei num domingo de madrugada e esperar o que, né, porra? E quando alguma dessas páginas vazaram eu fiquei ansioso. Fã que é fã gosta de encher o toba de teoria. E basicamente uma boa parte daquele vídeo é descartável. Mas enfim, bora revisar e analisar todas essas páginas com as informações verdadeiras e com uma melhor interpretação sobre elas. Depois da vinheta. Eu esqueci que eu não tenho vinheta. As primeiras páginas extras se localizam logo depois que o Eren é derrotado. E o Armin se proclama seu vencedor, o cara que conseguiu parar o Titã Fundador e o seu exército. E durante nesse momento, quando Mikasa estava perambulando no meio da névoa ou neblina, ela avista Ymir Fritz, só que dessa vez com um rosto e com um olhar bem expressivo e uma aparência mais velha, a mesma aparência que ela tinha quando foi acertada pela lança. E nesse momento Mikasa conversa com Ymir, dizendo a ela que seu amor era como um longo pesadelo, e que todas as vidas que foram tiradas ela não pôde recuperá-las. Então logo Ymir tem uma breve visão ou sonho do que aconteceria caso ela não tivesse defendido o Rei Fritz, caso se ela tivesse sido forte que nem a Mikasa. Logo Ymir desaparece, deixando um clima que esse ciclo de ódio finalmente foi quebrado. Mas é aí que a coisa muda, meu campeão. Mas antes vamos ver resumidamente as outras páginas. Com um time squeak de talvez entre 50 a 70 anos, vimos Mikasa idosa, e com uma grande família e provavelmente até mesmo com seus netinhos. E também é notável que a Mikasa ao longo de sua vida guardou a memória do Eren com carinho, tanto que nem morta ela tirou aquele cachecol. Imagina pra tomar banho, velho. E parando pra prestar um pouquinho de atenção no cenário, vimos que o cenário é um pouco semelhante com a década de 50. Depois disso somos levados para mais um time squeak. E nesse time squeak, provavelmente todo mundo que a gente conhece já tá morto de velhice. E parece que a Mikasa não foi enterrada ao lado do Eren. Uhul! Mas se formos calcular, ou pelo menos tentar se aproximar dos anos passados, a gente tem que tentar se apoiar na árvore onde que o Eren foi enterrado. Desde o primeiro episódio até o estrondo se passaram aproximadamente 10 anos. E nesse tempo a gente vê que a árvore cresceu até que consideravelmente em relação ao último capítulo. Mas nada tão extraordinário. E quando a Mikasa já está quase batendo as botas, a gente vê que a árvore teve uma grande evolução em relação ao seu tamanho durante esses 50 a 70 anos. E após o falecimento de Mikasa, vimos que com o tempo a árvore foi crescendo proporcionalmente. E provavelmente deve ter se passado mais 5 ou 7 décadas, quando Shingashina está sendo destruída. E depois das imagens de Shingashina sendo destruída, somos levados para um futuro bem distante e caótico. Vimos prédios e casas sendo consumidos pela natureza. E logo um novo personagem, um sobrevivente. E agora que eu parei pra olhar, mano, a calça que ele tá usando se parece bastante com a da tropa de Paradis. E na imagem a gente pode notar uma drástica diferença na vegetação ao redor da árvore em que o Eren foi enterrado. E mano, a cabeça do Eren é um adubo do bom. Se formos julgar o tempo que se passou pelo tamanho da árvore, com certeza deve ter se passado mais de 1000 anos. E eu chuto que aproximadamente deve ter se passado quase 2000 anos. Isso me faz pensar se antes de Ymir os titãs já estivessem caminhando sobre a Terra. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo, então esquece. Depois dos aproximadamente 2000 anos, uma nova árvore surgiu, em uma época que parece que Paradis já não possui mais nenhuma civilização, mas com certeza deve ter pelo menos um pequeno grupo de sobreviventes, que talvez tivesse se escondido na cidade subterrânea ou até mesmo se isolado nas florestas. E olhando para a árvore a gente pode ver que ela é exatamente igual à árvore de Ymir. E se essa árvore é exatamente igual à árvore em que Ymir entrou, então com certeza lá dentro deve ter uma minhoca reluzente. E com esse parasita ou entidade, provavelmente esse personagem pode estabelecer algum contato com o mesmo. E julgando o passar do tempo pela árvore, a humanidade viveu durante muito tempo sem o poder dos titãs. Talvez até mesmo se tornando lendas em algumas sociedades futurísticas. E parando para pensar que o mundo na época em que os titãs ainda existiam, o poder de fogo era potente o suficiente para conseguir atravessar o blindado. E imagina agora, depois que a humanidade conseguiu sobreviver ao estrondo. Com certeza essa negada já deve ter arma poderosa o suficiente para conseguir conter uma situação desse tipo. Levando a pensar que o poder do primordial, o poder dos titãs, não vai servir de quase nada nesse futuro 2000 anos após o estrondo. E se esse personagem fosse tornar o próximo portador dos poderes titânicos,
As regras que antes valiam hoje se tornarão inúteis para ele, como a maldição dos 13 anos, pois a geração e os descendentes de Ymir já não existe mais. Basicamente o personagem vai dar início à sua própria linhagem de titãs, e com isso irão surgir novos titãs, talvez até com habilidades jamais vistas, já que ainda não sabemos a origem daquele parasita, e também sabemos bem pouco sobre quem é aquele personagem, e por que ele se parece tanto com a Mikasa. E seria possível ele fazer parte de uma árvore genealógica da Mikasa? Seria possível um Ackerman se tornar titã? Cara, do jeito que Shingeki no Kyojin tá encaminhando, eu não duvido de mais nada, pois o Isayama também acabou deixando esse furo do porquê os Ackermans têm esses bloqueios, mas se esse personagem é um Ackerman eu acho bem pouco plausível. Mas enfim, Shingeki no Kyojin vai continuar? O final foi bom? Mano, olhando para uma das últimas pronúncias em que o Isayama nos agradece por termos acompanhado sua obra durante esses 11 anos, eu diria que ele não voltaria tão cedo assim pra Shingeki não, principalmente por uma continuação a curto a longo prazo, mas nada é impossível que ele tome a decisão de dar continuidade à história com esse novo personagem. E se o final foi bom? Mano, na sinceridade, pra mim essas páginas extras deu uma melhorada de 10 vezes. Porque, cê é louco, o capítulo 139 não parecia ser um final de Shingeki. Dava a impressão que estava faltando alguma coisa. E essas páginas conseguiram dar aquele toque trágico que a gente gosta. Bem, pelo menos eu gosto. Mesmo deixando alguns furinhos ali e outro aqui, eu diria que esse foi um final satisfatório. E você? O que você achou desse final? Gostou ou não gostou? E você, telespectador? Você acha que Shingeki no Kyojin vai voltar um dia? Comenta aí embaixo, que eu vou ler tudinho. Mas velho, se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço muito. E peço pra você deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo nesse canal. Porque assim você vai me ajudar a melhorar a qualidade do conteúdo que eu venho e vou trazer. Mas enfim, velho, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!